Olá, vamos iniciar agora a entrevista com meu amigo, presidente do Sindasp, João Carvalho. E aí, João? Tudo bem? Tudo bem, França? Estou aqui à disposição. Seja bem-vindo ao nosso programa. Agradeço. Primeira coisa, o pessoal que ainda não sabe, o que é o Sindasp? É o Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária e Servidores no sistema do Estado de Pernambuco. Todo o Estado de Pernambuco a gente tem essa abrangência. O sindicato é uma entidade que procura apoio, principalmente, e atender a categoria em movimentos estruturais, salariais e também os servidores do Estado no sistema penitenciário. Hoje o sindicato ele também tem atuações sociais, certo? Que a gente procura casa de apoio, infraestrutura, a gente dá apoio também na área de cursos. Então toda uma questão de melhoria e valorização profissional dos agentes penitenciários do Estado e servidores no sistema penitenciário e também aos seus dependentes e questões sociais, aos presos também a gente faz esse trabalho. E em relação aos agentes penitenciários aqui do Estado, quais são os principais problemas que eles enfrentam para desempenhar as suas funções, além, é claro, do risco iminente da sua profissão? Hoje a gente tem um pouco efetivo, um déficit imenso, mas a gente já teve pior, mas devido a um problema de continuidade de uma estruturação do Estado que esquece o sistema penitenciário. Outro problema grave é a superpopulação carcerária. Você tem um déficit na faixa de 18 mil presos, quando você tem uma capacidade de 10 a 11 mil vagas dentro do sistema penitenciário. Outro problema grave, você falta a questão estrutural dos presídios, são formas antigas que deveriam ser modernizadas, até porque para você dispendiar efetivo e você ter uma concentração de efetivo maior para você ter suas ações operacionais. O que acontece? Um presídio uma penitenciária feita em Barreto Campelo e um presídio feito em Igaraçu totalmente diferentes a sua questão operacional. Isso dificulta ações dos agentes penitenciários, porque a visão do que era antigamente na questão operacional não é a mesma visão operacional hoje. Isso provoca problemas efetivos dentro das unidades, já o déficit que existe. Então, tem que ter uma mudança, um planejamento de Estado, não um planejamento de governo como vem sendo feito ao longo dos anos, que são esquecidos, como a questão do Pacto pela Vida, fez investimento na área de segurança, na parte de efetivo, na área externa com PM, policiais civis, mas ocorreu uma grande quantidade de presos dentro do sistema penitenciário. Você, para ter uma ideia, passou de 16 mil para 29 mil presos na faixa de 8 anos. Bom, esses problemas realmente são graves, tudinho, né? Isso se estende para o país todo, infelizmente, salvo raras exceções. Mas qual o índice de reincidência aqui no Estado? Né? Aquele preso que comete o crime, depois volta a visitar as nossas cadeias aqui do Estado. Você tem que fazer um mapeamento, principalmente nessa questão. Se tem 29 mil presos, hoje a gente tem uma faixa de 10 mil presos que são presos condenados dentro das unidades do Estado e 19 mil presos provisórios. Esses presos provisórios, em sua grande parte, eles são reincidentes de 60% a 70%. Os condenados, porque tem uma questão do cumprimento da pena, a reincidência ocorre, mas não é da mesma forma com o movimento que ocorre com os provisórios, porque eles têm a entrada e saída muito mais rápido, porque não foram condenados ainda e muitas vezes saem da penitenciária ou dos presídios, no caso, nos presos provisórios, porque existe a questão da superpopulação e a questão do atendimento do judiciário alongados os prazos, faz com que esses presos vão para a rua mais cedo. E aí provoca a residência pela impunidade de um sistema frágil do judiciário, do Ministério Público. E aí os presos, no lugar de serem condenados ou ter uma celeridade nos seus processos, eles são aí muitas vezes por excesso de prazo, porque o judiciário foi paralisado devido à quantidade de acúmulo de processos dentro do judiciário. O que acontece? Uma falta de efetivo também prejudica isso. Por exemplo, se eu não tiver efetivo suficiente para fazer uma apresentação judicial que os agentes penitenciários realizam, automaticamente é afetado o Ministério Público Judiciário e aquela audiência a ser realizada só vai acontecer um ano depois. Se o preso tiver dinheiro, ele pede um advogado para fazer com que, pela omissão do Estado, não ter feito a audiência, e aí ele vai para a rua. E aí se provoca impunidade, e ele comete novos crimes. A gente sabe que a impunidade alimenta o crime, né, e aumenta a população carcerária. É um dos fatores que realmente você tem razão, que se resolver a impunidade, diminui a quantidade de pessoas no presídio. Que no primeiro momento chega a ser até meio contraditório, mas não é. Né? Mas não é. E a última pergunta, bem rapidinho, existe alguma ONG que faça alguma ação nos presídios em pró ou que olhe para o trabalho do agente penitenciário? Nenhuma. Hoje você tem ONGs ou entidades feitas a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos,
mas para atuar na questão estrutural, principalmente para os presos. Entram paralelamente à questão do agente penitenciário por causa do efetivo, mas não fazem essas brigas para os agentes penitenciários. Vou dar um exemplo. Aconteceu o fato no presídio Frei Damião de Bonzano, onde um dos agentes sofreu a questão de... ele foi praticamente refém. Esse agente que levou o tiro e os dois que levaram o tiro, em nenhum momento teve um apoio de direitos humanos. Sequer foi visitado. Sequer foi visitado. Com agravante. Todo momento levava a suspeita que os agentes penitenciários atiraram primeiro. O sindicato, que teve que fazer uma atuação, conseguiu o vídeo para colocar na imprensa que houve uma atuação sim dos presos, tornando reféns, servidores e os agentes penitenciários também alvejados. Então, tivemos que fazer porque os direitos humanos estavam querendo defender os presos como se os agentes tivessem sido truculentos. Ao contrário, nós somos reféns de uma quantidade imensa, de uma superpopulação carcerária, quando a gente tem um pouco efetivo. Para você ter ideia, tem unidade que tem 7 agentes penitenciários no plantão, quando a unidade tem 1.800 presos dentro da unidade. Quando era para ser na faixa de 80 agentes penitenciários no plantão, aí só tem 6 ou 7. Realmente o sindicato é necessário para a defesa da classe. E muito obrigado. Muito obrigado, Franco. Até a próxima e continue assim e conte com a gente. Viu? Obrigado. Bom, terminamos agora a entrevista. Assuntos novos de pautas podem enviar para o nosso WhatsApp 81 99684 0035. Aqui o papo é sério.